Olá, meu nome é Rúbia. Eu vou apresentar o artigo intitulado Caracterização das produções científicas sobre levantamento etnobotânico de plantas medicinais, revisão integrativa. O objetivo da pesquisa foi avaliar como se configura a produção científica sobre levantamento etnobotânico das plantas medicinais no Brasil. A utilização de plantas para fins medicinais, seja prevenção de doenças, para o tratamento e cura, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. Ao longo do tempo, vários procedimentos clínicos tradicionais que utilizam plantas medicinais vêm sendo registrados. O Brasil possui grande diversidade biológica e cultural e muitos conhecimentos e tecnologias tradicionais, entre os quais destacam-se os saberes sobre o manejo e utilização de plantas medicinais. A prática de utilização das plantas medicinais diminuiu frente ao processo de industrialização ocorrido no país nas décadas entre 1940 e 1950. Mas nas últimas décadas, a fitoterapia aumentou consideravelmente entre as populações, os pesquisadores e os serviços de saúde. Alguns fatores podem explicar esse aumento: os efeitos colaterais dos medicamentos sintéticos, o alto custo desses fármacos. As plantas podem ser de fácil acesso e às vezes são o único recurso que algumas pessoas dispõem. É fundamental que busquemos conhecer e estudar as plantas com potencial medicinal para que futuramente elas não estejam sob ameaça, a diversidade vegetal possa ser conservada e as comunidades tradicionais respeitadas no seu modo de vida. A etnobotânica é a ciência que analisa e estuda as informações populares que o homem tem sobre o uso das plantas. É por meio dela que se mostra o perfil de uma comunidade e seus usos em relação às plantas, pois cada comunidade tem seus costumes e suas peculiaridades. Pesquisas nesta área podem subsidiar trabalhos sobre o uso sustentável da biodiversidade por meio da valorização e do aproveitamento do conhecimento empírico das sociedades humanas, incentivando a geração de conhecimento científico e tecnológico voltados para o uso sustentável dos recursos naturais. A fitoterapia evoluiu e o conhecimento sobre o poder curativo das plantas não pode mais ser considerado apenas como uma tradição passada entre gerações, mas como uma ciência que vem sendo estudada, aperfeiçoada e aplicada ao longo dos tempos. Acredita-se que o uso de plantas medicinais seja favorável à saúde humana, desde que o usuário tenha conhecimento prévio da finalidade, riscos e benefícios, sendo responsabilidade dos profissionais de saúde orientar a população quanto à utilização segura e racional das plantas medicinais e fitoterápicos. Metodologia. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura. Esse procedimento foi escolhido por possibilitar a análise e síntese dos conhecimentos científicos já produzidos sobre o tema investigado. Uma revisão integrativa é uma abordagem que permite a inclusão de estudos que adotam diversas metodologias. É um método específico que resume o passado da literatura empírica ou teórica para fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno. A revisão integrativa possibilita a síntese de vários estudos já publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores. O intuito da revisão de literatura é a obtenção de um profundo entendimento sobre o fenômeno a ser investigado, com o propósito de possibilitar a síntese do conhecimento de determinado assunto e apontar lacunas no conhecimento, que precisam ser preenchidas com novos estudos. No presente trabalho, a pergunta de pesquisa foi: como os estudos sobre a utilização de plantas medicinais estão sendo apresentados na literatura? Como a questão é estabelecida, o próximo passo foi a definição dos descritores. Como estratégia de busca, foi utilizado o cruzamento dos descritores plantas medicinais e etnobotânico. Para a realização da pesquisa, foram consultadas as publicações indexadas nas bases de dados Lilacs e Cielo entre os anos de 2010 a 2015. Os critérios para a inclusão dos estudos ao presente trabalho foram: textos disponíveis na versão completa de acesso público, sendo esses artigos científicos, publicação em língua portuguesa, sem delimitação para o tipo de estudo, tempo de busca e público-alvo, intervenção, publicações referentes ao conhecimento popular e literatura científica sobre levantamento etnobotânico.
Para a análise dos trabalhos selecionados e síntese dos dados apresentados, foi realizada a leitura exploratória, com o objetivo de verificar o conteúdo apresentado por cada estudo, e leitura seletiva, objetivando identificar a relevância de cada um e excluir os que não se adequavam ao tema previamente proposto. Também foi realizado um estudo transversal, através da observação direta dos artigos publicados entre janeiro de 2010 a julho de 2015. Os dados obtidos a partir dos trabalhos foram sumarizados e documentados. Para a extração dos dados, foi utilizado um instrumento adaptado para a coleta de dados, previamente elaborado e capaz de garantir que a totalidade dos dados relevantes fosse extraída. Para isso, foi criado um banco de dados sob a forma de planilha eletrônica, no qual foram dispostas as informações correspondentes às variáveis do estudo e inseridos aos arquivos eletrônicos dos artigos selecionados, para facilitar a conferência dos dados. Os dados foram organizados e analisados no Excel e apresentados por meio de estatística descritiva, frequência absoluta e relativa. Foram elaboradas sínteses e recortes dos artigos selecionados para a construção do texto final. Resultados. Levantamento das publicações. No quadro 1, é possível observar a distribuição dos artigos científicos sobre levantamento etnobotânico publicados entre janeiro de 2010 a julho de 2015 em periódicos brasileiros, respeitando os critérios dessa pesquisa, separados por base de dados, título do artigo, autores e ano de publicação. Foram selecionados 16 artigos, distribuídos em duas bases de dados, Cielo e Lilacs, dos quais 3 foram encontrados somente na base Lilacs e 2 apenas na base Cielo, e 11 no Lilacs e no Cielo. Na tabela 1, podemos observar que as publicações aumentaram no ano de 2014, possivelmente em virtude da retomada da utilização das plantas medicinais e a sua importância para a indústria farmacêutica nesse período, devido ao alto custo de fármacos, difícil acesso de algumas populações, aos seus efeitos colaterais, bem como ao uso crescente de produtos de origem natural. Em relação à distribuição territorial das pesquisas, a maior concentração de estudos ocorre na região Nordeste, em seguida as regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Quanto aos estados, o destaque foi para Ceará, com 3 publicações, Rio Grande do Sul, Amazônia e Minas Gerais, com 2. O periódico que concentra o maior número de publicações durante o período analisado foi a Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Métodos e abordagens de pesquisa utilizadas nos levantamentos etnobotânicos. A maioria dos artigos adotou a abordagem qualitativa como metodologia, visto que a partir dela é possível extrair o máximo de relevância sociocultural do público pesquisado. Instrumentos de coleta utilizados nos artigos selecionados. No quadro 3, observa-se os tipos de instrumentos de coletas que foram utilizados nos artigos selecionados. As entrevistas representam 81% dos instrumentos, sendo o mais adotado pelos autores. Porém, outras técnicas foram encontradas nos artigos, como questionário, gravações e anotações no caderno de campo. A entrevista é um instrumento muito apropriado devido à sua flexibilidade para esse tipo de pesquisa, uma vez que na pesquisa de levantamento etnobotânico, o pesquisador busca coletar o máximo de informações a respeito do que as pessoas sabem, fazem e sentem sobre o que se deseja estudar. O quadro 3 também apresenta os dados referentes à classificação dos artigos quanto à natureza. Dentre os artigos analisados, observa-se a predominância da natureza descritiva. Conclusão. O caráter descritivo valoriza a descrição do fenômeno social. Esse tipo de abordagem nos trabalhos de levantamento etnobotânico fornece novas informações sobre as plantas medicinais, contribuindo com a descoberta de novos fármacos. As populações utilizam plantas medicinais regularmente e existem muitas espécies consideradas promissoras e eficazes no tratamento de doenças. Esse conhecimento é adquirido através da família, são passados de geração a geração. As metodologias utilizadas nos artigos sobre levantamento etnobotânico encontram-se adequadas quanto às abordagens e métodos escolhidos pelos pesquisadores, assim como os instrumentos de coleta de dados utilizados.
É importante que as metodologias sejam utilizadas de maneira uniforme para facilitar a análise e comparação dos resultados. Verificou-se nos artigos analisados a predominância da natureza descritiva, como uma abordagem qualitativa e utilizando a entrevista como instrumento de coleta de dados. A maioria dos artigos é da região Nordeste. Devido à heterogeneidade cultural e socioeconômica do Brasil, é necessário que sejam realizados estudos em todas as regiões do país, para que seja possível obter a percepção nacional da utilização de plantas medicinais. Estas são as referências consultadas pela autora para a produção do presente trabalho.